Meus irmãos, a paz do Senhor, amém? Bom, como é que os irmãos estão? Eu espero que todos vocês estejam bem, né? Vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo panorâmico da carta aos Hebreus. Eu espero que o vídeo, da última aula tenha sido muito esclarecedor para a sua vida, para os seus estudos e até para a edificação da sua vida também, tá? Estudar o contexto da carta sempre ajuda a gente a entender melhor o texto, não é mesmo, né? A essência daquilo que o autor queria comunicar. A gente passou a totalidade do vídeo passado comentando somente dois assuntos, né? Os irmãos lembram: o gênero literário da carta, né? Aspectos da redação da carta e também falamos a respeito da autoria, né? Essa que é uma investigação muito inconclusiva a respeito da autoria, né? Mas a curiosidade é maior e a gente acaba pesquisando assim mesmo, né? É uma bênção a gente tentar pegar, né, todos os argumentos dos teólogos do passado, os pais da igreja, e a gente se debruçar sobre aquilo que foi pensado, para então a gente começar a ter também uma mente, né, uma cabeça teológica. Isso para nós é muito importante. A informação ela é lançada, mas a gente precisa também pensar como teólogos, e essa história, né, da teologia ela é muito importante, principalmente quando a gente entende quais as ferramentas usadas na época que a Bíblia ela começou a ser compilada, né? Então, isso aí faz o nosso estudo ser ainda mais enriquecedor. Bom, tendo dito isso, nesse vídeo quero anunciar para vocês os nossos próximos assuntos. A gente vai falar a respeito de data, né? A data aproximada em que essa carta foi escrita, o local de onde ela foi escrita, falaremos sobre os destinatários da carta e também alguma coisa aí sobre a intenção do autor a escrever a carta, tá bom? Então vamos lá, pega a sua apostila, primeira página, no segundo tópico, que tem por título Data e Localização. Então vamos ler esse conteúdo segundo que está na apostila, né? O pastor Ricardo enviou aí para vocês uma apostila do curso. Nós vamos começar por ela e em seguida a gente faz alguns comentários a respeito dos assuntos, tá bom? Então vamos lá, acompanhe comigo a leitura. O conteúdo de Hebreus indica que foi escrito antes da destruição do templo, em 70 depois de Cristo. A única evidência em relação ao local em que o livro foi escrito é a saudação enviada pelos da Itália, tá? Indicando talvez que o autor estivesse em Roma ou escrevendo para cristãos de Roma. Então, a gente tem aí três linhas, né, bem resumidinho a respeito de data e localização. Vamos tentar engrossar esse caldo aqui para vocês, tá bom? Começando aí pela primeira linha, né, onde a gente vai falar a respeito da data, né, a data em que a carta foi escrita. Bom, imediatamente eu já posso dizer para vocês que eu perfeitamente concordo com essa informação de que a carta foi escrita antes do ano 70, fazendo um link aí histórico com a destruição do templo, tá bom? Deixa eu só abrir um parêntese aqui para vocês. Vocês sabem que em pesquisa teológica a gente sempre vai encontrar outros autores, bons autores inclusive, que eles vão trazer aí um outro ponto de vista, talvez uma outra data, uma outra percepção, tá? Por exemplo, tem uma Bíblia comentada da Sociedade Bíblica do Brasil, né, um órgão de extrema importância do ponto de vista teológico, que no comentário, quando vai falar a respeito da data provável da escritura da carta, vai dizer que pode ter sido algo entre o ano 65 e o ano 85, ou seja, é um período muito grande, tá? Mas assim, a maioria robusta, sabe, quase que um consenso entre os comentaristas, historiadores, autores, né, que falam a respeito do Novo Testamento e da carta aos Hebreus, vai dizer que é praticamente impossível a gente acreditar que a carta tenha sido depois, a carta tenha sido escrita depois, após o ano 70, justamente trazendo uma referência aqui que está sendo comentado na apostila sobre a destruição do templo em Jerusalém. Porque veja bem, irmãos, o livro de Hebreus é um texto que ele fala muito a respeito de sacerdócio,
né, a respeito do ofício sacerdotal, a respeito de sacrifício, né? Ou seja, todas essas são atividades muito relacionadas ao templo. Então ele não poderia estar falando de aspectos da antiga aliança, não é? Sem mencionar uma provável destruição do templo caso a carta tenha sido escrita após o ano 70. É muito assim incompreensível, tá? Que esse autor ele ignoraria, tá bom, um fato tão relevante para quem está escrevendo a respeito de assuntos ligados à nova aliança. Então não faria sentido absolutamente nenhum, tá? Agora, tem um ponto muito interessante que eu quero chamar a sua atenção. Quando você abre a carta aos Hebreus, no capítulo 8, no versículo 13, tem uma informaçãozinha ali que é aparentemente profética. Olha só. Olha o que diz aqui, ó, Hebreus 8, 13. Ao dizer que esta aliança é nova, ele tornou antiquada a primeira. Ele aqui é Jesus, tá bom? E o que se torna antiquado e envelhece está perto de desaparecer. Veja bem, alguns comentaristas, né, como o Craig Scanner, por exemplo, eles vão dizer o seguinte, que esse trecho, tá, da carta aos Hebreus, esse texto especificamente, ele aparentemente traduz ou coloca uma profecia a respeito da destruição do templo, tá? Porque veja bem, o que ele está dizendo? Sobre algo que Jesus tornou antiquado, tá bom? E por ter se tornado antiquado, por ter envelhecido, isso tende a desaparecer, tá? Vocês sabem, meus irmãos, que para poder realizar os seus cultos a Deus, para se aproximar de Deus com as suas ofertas, hoje você não depende mais de templo, você não depende mais de sacerdote e você não depende mais de ter que sacrificar um animal. Pelo contrário, você hoje exerce aquela bênção maravilhosa do sacerdócio universal. Você agora, diante de Deus, entrega os seus sacrifícios. Que sacrifícios são esses? Eles não são mais animais sendo mortos. Segundo o apóstolo Paulo, em Romanos 12, você agora é um sacrifício vivo. A sua vida é recebida por Deus como uma oferta de sacrifício. Ou seja, é como se aqui houvesse um prenúncio profético de que o templo em breve desaparecerá. Ou seja, Cristo ele trouxe uma novidade tão grande, né? Essa nova aliança, essa nova maneira de você se aproximar de Deus, né? Por conta justamente de Jesus ser o caminho, a verdade e a vida, nós temos agora uma outra forma de nos aproximarmos de Deus. A anterior era prenúncio da que viria, não é? Tanto o sacerdote, quanto o templo, quanto os animais mortos, eles eram tipos, não é? A gente vai falar alguma coisa ainda mais sobre tipologia na carta aos Hebreus, mas tudo no passado era tipo, era uma sombra daquilo que havia de vir. E Jesus Cristo ele representa na totalidade, né, a revelação encarnada, corpórea, daquilo que estava sendo profetizado no rito do Antigo Testamento. Opa, Jesus Cristo já veio, logo todas essas coisas são obsoletas, então o templo passa a não ter mais a mesma relevância, tá? Então, veja bem, nós acreditamos que essa carta foi composta antes do ano 70, justamente porque se o templo já tivesse sido destruído, talvez a destruição, nós cremos assim, teria sido citada textualmente, mas aparentemente nós temos uma evidência que aponta que o templo não foi destruído, mas ainda será. Bom, como Jerusalém foi tomada no ano 70, então a gente sabe que essa informação ela é anterior à destruição do templo e à tomada completa de Jerusalém. Amém? Então isso é um excelente argumento para a gente continuar crendo conforme está descrito aqui na apostila. Mas vamos trazer um outro argumento para vocês que também ajuda a gente a engrossar, né, esses argumentos de que a carta foi escrita antes do ano 70. Vamos agora para o texto de Hebreus, no capítulo 13, no versículo 23. Olha só o que está escrito lá. Tomai conhecimento de que o irmão Timóteo já está solto. Se ele chegar logo, eu vos verei com ele. Então,
aqui está sendo comunicada a soltura de Timóteo. Timóteo saiu da cadeia, está livre. Isso aqui não é somente um texto informativo, né, trazendo essa excelente notícia, Timóteo está solto. Mas essa informação ajuda muito a gente a trabalhar essa questão da datação da carta. E por quê? Veja bem, Timóteo, ele, assim, muito provavelmente ele foi preso por Nero por ocasião de ter ido visitar Paulo na prisão em Roma. Então, o que acontece? Se você ler ali na carta segunda carta de Paulo ao Timóteo, capítulo 4, versículo 20 ou 21, por ali, logo no finalzinho da carta, o que Paulo está fazendo para Timóteo? Um convite, né? Timóteo, venha, mas venha depressa, né? Venha antes do inverno, né? No sentido assim, olha, eu preciso te ver logo, eu não sei o que vai acontecer comigo, eu posso ser morto a qualquer momento. Se você fizer uma pesquisa rápida, você descobre que Paulo ele morreu, tá? No ano 64 depois de Cristo. Então, se Timóteo foi visitar o apóstolo Paulo em Roma, ele foi a Roma no ano 64 ou um pouquinho antes, né? E passou-lhe algum tempo com Paulo. Por ocasião de Timóteo ter ido visitar Paulo, o que Nero fez? Trancafiou Timóteo também. Então, os dois ficaram presos. Paulo morreu no ano 64 e Timóteo continuou preso aí alguns anos. Só que veja bem, Nero, ele morreu no ano 68. E acreditamos, né? Acreditamos assim, que eu digo segundo os historiadores, né? Que a soltura de Timóteo ela esteja diretamente relacionada à morte de Nero. Ou seja, Nero morre no ano 68, no mesmo ano 68, Timóteo é solto. Então, mais uma evidência que, assim, aparentemente aponta que o autor escreveu essa carta antes do ano 70, tá? A gente pode ter um pouquinho mais de precisão e citar aí o ano 68 depois de Cristo, tá bom? Então, são excelentes argumentos a respeito da datação da carta. Destruição do Templo de Jerusalém, tá? E também a soltura de Timóteo da prisão, tá bom? Então, assim, são pesquisas históricas de datação correlata que ajuda a gente a entender qual a datação desse texto. Tranquilo? Então, fechamos esse ponto aqui a respeito da data e vamos trabalhar agora bem rapidamente, esse é o tópico mais curto da aula de hoje, a respeito da localização, tá? De onde essa carta foi escrita. E esse aqui a gente mata num tapa só, num tiro só. No mesmo capítulo 13 de Hebreus, no versículo 24, traz a gente a seguinte informação, cumprimentai todos os vossos líderes e todos os santos, os da Itália vos cumprimentam. Então, irmãos, assim, não tem nem o que dizer, né? Mais claro que isso, impossível. O autor estava na Itália ou havia acabado de passar por lá. É simples desse jeito, tá? Então, a gente está falando de alguém que provavelmente, segundo o que creem, né? Volto aqui a invocar aqui os testemunhos, né, dos historiadores e comentaristas. Muito provavelmente a carta aos Hebreus ela foi escrita de Roma, tá bom? Justamente porque o autor sabe que Timóteo foi solto, e se Timóteo estava preso em Roma, e provavelmente ele estava em Roma quando viu Timóteo ser solto, e ao público que ele está endereçando essa carta, ele está fazendo esse comunicado, né? E Roma fica na Itália. Então, aos endereçados da carta, ele está dizendo, os aqui da Itália, Roma, né? Vos saúdo. Então, aparentemente ele não citou a cidade, mas ele citou o país, tá bom? Então, tudo leva a crer que os seus destinatários da carta, obviamente, eles são de fora da Itália. Bom, vamos passar aqui para o nosso terceiro assunto, que são justamente os destinatários. Rodrigo, mas isso é fácil saber, né? Está no título, aos Hebreus. Irmãos, embora pareça assim tão óbvio, tá? Saber que a carta foi escrita aos Hebreus, mas a gente não tem tanta convicção assim que tenha sido escrita aos Hebreus de fato. Porque, veja bem, quando a gente fala de Hebreus, a gente está falando de pessoas que são habitantes ali da região da Judéia, né? Ou seja, são judeus de fala aramaica, ou seja, são judeus nativos,
tá bom? Ou pelo menos pessoas que eram nativas, né, ali da Judéia, daquela região, e depois eles se mudaram, né, para outras regiões ali, outras localidades próximas, outros países próximos. E por que a gente está dizendo isso? Porque para você ser um judeu, você não precisa necessariamente ter nascido na Judéia, ter nascido em Israel, tá? Você pode ser um filho da pátria, tá? Você pode ser uma pessoa de origem judia, mesmo não tendo nascido em Israel. Eu posso lembrar vocês que Israel passou basicamente aí 2000 anos quase sem uma pátria física, e os judeus continuaram sendo judeus, tá? Porque continuaram seguindo as tradições, continuaram com a sua forma, né, cultica, litúrgica, cultural, a sua língua, e isso tudo fazia deles judeus, mesmo nunca tendo nascido sequer em sua pátria. Então a gente está falando de um período da história, logo ali no início, né, a gente está falando do ano 68, onde muitas pessoas não nasciam em Israel e mesmo assim eram judeus, tá? Agora, por que parece que ele não está se dirigindo a hebreus? Em primeiríssimo lugar, porque ele está escrevendo em grego. E se ele quisesse falar com hebreus de fato, né, pessoas de fala aramaica, provavelmente ele escreveria na língua nativa dessas pessoas, né? Mas não, ele parece estar se comunicando com os judeus, tá? Que eles habitam o mundo gentílico. E o mundo gentílico, você sabe que era um mundo helenizado naquela altura do campeonato, tá? Então, assim, para ficar mais preciso, quem é o público-alvo? São judeus, cristãos, que vivem em ambiente gentílico, tá? Eles são, quem sabe, moradores de Corinto, de Éfeso, da Galácia e de alguma região ali da Ásia Menor, ou alguma região ali do leste europeu. Aquela região ali é a região mais provável para onde essa carta ela está sendo endereçada, tá? Muito provavelmente as cidades que receberam essa carta, a gente também não tem assim muita evidência se essa carta era uma carta direta somente a um povo de uma cidade ou se ela tinha intenção também de ser uma carta circular. Mais provavelmente que ela fosse uma carta circular. Mas assim, os endereçados diretamente dessa carta seriam cristãos da cidade de Éfeso, Tessalônica ou Alexandria. Pelo menos é o que é mais provável, tá bom? Já houveram autores no passado que estavam falando, mas ele podia estar se comunicando com cristãos de Roma, né? Porque ele fala muito a respeito de sofrimento e perseguição. Dá uma olhadinha aí no texto de Hebreus, capítulo 10, versículo 34 e 35, traz um bom argumento que foi usado no passado para pessoas que acreditavam que essa carta estava sendo escrita para pessoas em Roma. Lê aqui o capítulo 10, versículo 33. Olha só. Algumas vezes fostes expostos publicamente a ofensas e perseguições, e outras vezes vos associastes aos que assim foram tratados. Pois não só vos compadecestes dos que estavam nas prisões, mas também aceitastes com alegria o confisco dos próprios bens, sabendo que tendes a posse de algo melhor e permanente. Então, aqui ele está citando aqui, situações de sofrimento público, até pelo fato deles crerem na mensagem de Jesus Cristo. Então estão sendo expostos a uma humilhação pública, a um sofrimento público, tendo seu patrimônio confiscado. Então isso tudo acaba remetendo àquela imagem clássica, né, do Coliseu, de Roma, os leões comendo os cristãos. E assim, foi feita assim, uma defesa muito enfática no passado de que Roma seria a cidade destinatária dessa carta. Porém, irmãos, o que quebra praticamente assim, de forma cabal esse argumento é o capítulo 13, no versículo 24, quando vai dizer: os da Itália te saúdam. Então não faz sentido alguém de Roma escrever para Roma dizendo: os da Itália te saúdam. Então assim, não dá para esse argumento, acaba que ele não para em pé.
Outra cidade possível, né, que foi muito pesquisada e discutida a respeito de ter sido a primeira destinatária dessa carta foi os irmãos de Corinto, né? Só que veja bem, essa informação aqui do próprio capítulo 10, que fala a respeito de confisco de bens, não combina com a política, né, daquela cidade, daquela região. Lá em Corinto eles respeitavam muito a propriedade privada. Então, assim, ao que tudo indica, o Estado de maneira nenhuma ela assim retiraria, tomaria, né, o patrimônio, os bens, a casa, o trabalho de uma pessoa que estava confessando Jesus Cristo. A pessoa poderia ser humilhada publicamente de outras formas, né? Talvez em praça pública, talvez ser escarnecida, mas não que tivesse seu patrimônio recolhido, tá bom? Então, assim, é muito improvável, né? É praticamente impossível que tenha sido destinada essa carta para Roma, tá? Para cristãos de Roma, para judeus de Roma, e que tenha também sido destinada para judeus que eventualmente morassem em Corinto, tá? Então, volto a dizer, as cidades mais prováveis, segundo os autores, são Éfeso, Tessalônica e Alexandria, tá bom? O que é certo mesmo a respeito dos destinatários dessa carta é que quando o autor ele vai endereçar esse texto, ele não se dirige a nenhum líder religioso, tá? Ele está escrevendo diretamente aos irmãos. Então, assim, ele não está citando um apóstolo, um pastor, um líder diretamente, ele está se dirigindo aos irmãos, o que nos leva a crer que provavelmente essas cidades não tinham assim, um líder, né, assim, a todo momento, a todo instante, alguém que ficasse full time ali naquele lugar, né? E a gente sabe que era uma coisa assim até corriqueira na igreja do primeiro tempo, que evidente, por falta de pastores formados naquela época, o evangelho estava começando a se expandir. É até interessante comentar isso, porque eles preferiam, né, eles que eu digo assim, os apóstolos, os primeiros líderes da igreja, os missionários, aqueles que trabalhavam ali juntamente com o apóstolo Paulo, eles visitavam as cidades, pregavam o evangelho, as pessoas se convertiam a Jesus, eles não tinham um pastor, não tinham tempo para poder formar um pastor no lugar, mas o que eles faziam? Eles deixavam a igreja acontecendo ali sem a presença de um pastor e se dirigiam a outras cidades. E essas cidades, né, que ficavam ali com uma igreja funcionando, com uma igreja acontecendo, né, sem a presença de um pastor, eles se correspondiam com essas igrejas através de cartas, né, e com eventuais visitas, tá bom? Então, assim, é muito provável que tivesse uma igreja, né, vamos supor que seja a cidade de Éfeso, né, ou de Tessalônica. Então, Tessalônica não tinha um pastor lá nesse local. Então, o que faz o autor se dirigir, o autor que sabe dessa situação, faz o autor se dirigir diretamente aos irmãos dessa localidade. Como evidência disso, a gente pode citar o capítulo 5 todo, né, do versículo 1 ao 14, a gente pode citar o capítulo 13, versículo 7 e 24. Cadê? Vamos pegar aqui um exemplo, né? O versículo 24 a gente já leu, né? Vamos ler aqui o 7. Olha só. Lembrai-vos dos líderes que vos pregaram a palavra de Deus, observando-lhes atentamente o resultado da vida e imitai-lhes a fé. Aparentemente, aqui o que está acontecendo é isso. É um povo que recebeu a mensagem de Deus através de um líder espiritual, tá bom? Um missionário que passou por lá, a gente não sabe quem. Pregou a eles o evangelho e eles carecem de alguma instrução. E qual é o método, né, que o autor da carta está usando? Olha, ele não está aí no momento, então o que você faz? Observa a fé deles, né? Cadê? Cadê? Lembrai-vos dos vossos líderes que pregaram a palavra de Deus. Observem atentamente o resultado de vida. Imitem a vida, imitem a fé desses homens, né? Eles não estão aí no momento, mas eles já estiveram com vocês o conhecem, sabem o estilo de vida. Então, assim, me perdoem, é uma indicação, né,
de que o zelo, né, testemunhal funcionava como uma espécie de doutrina na prática, para que os irmãos pudessem copiar e assim viver o verdadeiro evangelho, mesmo sem ter um pastor presencialmente com eles naquele momento, tá bom? Então, irmãos, as evidências que nós temos a respeito de destinatários são essas, tá? São hebreus, mas mais se parece aqui com os judeus do mundo gentílico recebendo a carta. E por que judeus e não gentios recebendo essa carta? Justamente pelo fato daqui estar sendo tratado sobre muitos pontos rituais. Ao que tudo indica, a gente vai falar isso mais um pouquinho na parte da mensagem, na parte da intenção da carta. O cristianismo aqui nessa época, irmãos, até o ano 70, ele era, assim, muito perseguido. Então, várias nações, vários reis, ditadores, no caso, né, eles não tinham nenhum tipo de apreço pela mensagem de Cristo, né? Cristo, ele foi completamente, a mensagem dele, até a pessoa dele, completamente rechaçada pelos poderosos. Então, líder nenhum naquele momento no mundo gostaria de ter em seu povo pessoas ligadas ao nome de Jesus Cristo, até porque eles eram recebidos assim como pessoas de certo modo rebeldes, né? Então, assim, não fazia muito sentido que eles mantivessem e fomentassem uma cultura cristã em seu povo, né? Então, o que acontece? Visto que a perseguição contra cristãos era muito grande, alguns judeus que viam que o judaísmo não tinha perseguição alguma, eles estavam meio que pensando, então vou voltar a ser judeu, vou voltar a realizar as mesmas práticas do passado, da minha antiga religião, né? Numa tentativa de driblar a perseguição, né? Mas o que o autor da carta está dizendo, olha gente, com perseguição, mesmo com perseguição, é muito melhor você ficar com Cristo. Então, assim, essa carta está sendo dirigida, irmãos, assim, com muita clareza a judeus que estão querendo se desviar da fé, tá? Mas isso a gente vai falar um pouco mais posteriormente. Bom, vamos lá. Então, já falamos a respeito de data, local, destinatários e vamos agora tratar um pouquinho a respeito da intenção da carta. Bom, eu já adiantei para vocês aqui que quando a gente analisa quem é o público-alvo, esse público-alvo ele está caracterizado ali por judeus que eles estão querendo voltar aos rudimentos da antiga aliança. Eles estão querendo, né, voltar para o templo, para os sacrifícios, para o sacerdote. Por quê? Porque é fácil ser judeu. Ser judeu não ser perseguido ali politicamente, né? Não ser perseguido pela sua fé. Então, veja bem, quando o autor aos Hebreus está escrevendo, a intenção dele formal nessa carta, aqui de ponta a ponta, é fortalecer a fé daqueles que estão desanimados, tá? Então, existem aqui 3 problemas que o autor da carta ele quer começar a corrigir nesse escrito. E a gente pode classificar alguns aqui. Então, eu vou citar para vocês. A apostasia é um problema que ele vai tratar nessa carta. Ele vai tratar o desânimo e ele vai tratar a falta de comunhão, tá? Então, para falar de apostasia, abra sua Bíblia aí no capítulo 6, versículo 4 da carta aos Hebreus. Então, cadê? Acho que dá para pegar um pouquinho antes. Cadê? Não, vamos para o versículo 4 direto. Ó. Pois é impossível que aqueles que uma vez foram iluminados, experimentaram o dom celestial e se tornaram do Espírito Santo, se tornaram participantes do Espírito Santo, experimentaram a boa palavra de Deus, os poderes do mundo vindouro e caíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento, visto que eles estão crucificando de novo o Filho de Deus e expondo a vergonha pública. Então aqui, nesse texto, né, a partir do versículo 4, depois você pode ler o capítulo todo, o que ele está falando é a respeito de pessoas que experimentam, né, que são iluminados, experimentam o dom celestial, são participantes do Espírito Santo, experimentaram a boa palavra de Deus, experimentaram poderes do mundo vindouro, quem sabe aqui a gente está falando inclusive de dons espirituais, e caíram, tá?
O caíram aqui é no sentido de retroceder, tá legal? Você vai ver isso de forma mais clara no decorrer desse capítulo. Então, veja bem, o que o autor da carta está dizendo que existem pessoas que estão retrocedendo mesmo depois de terem passado por várias experiências, né, dessa nova aliança. E, irmãos, veja bem, a gente tem que entender de que a apostasia, tá, ela não é um fenômeno daquele tempo, não. A apostasia existe e existe até hoje. Porque quantas pessoas nós conhecemos, né, que estão completamente retratadas nesse texto? Aceitaram Jesus como Salvador, que experimentaram dons espirituais, experimentaram o Espírito Santo, foram iluminados pelo Espírito, pela palavra de Deus, experimentaram experiências do mundo vindouro e mesmo assim retrocederam para a sua vida antiga. A questão toda, né, talvez assim, se eu puder colocar aqui um ponto, né, de debate teológico aqui nesse texto a respeito de apostasia, o que se discute será que uma pessoa que apostatou da fé, ela pode voltar a se arrepender? Segundo esse texto aqui, né, não. Cadê? Pois veja bem, eu não quero levar muito aqui a aula para teologia sistemática, porque não é o ponto, mas quando o autor aos Hebreus está falando de apostasia, ele está falando de alguém que não pode novamente voltar a se arrepender. Tá? Existe aí uma doutrina, né, que eu não sei quem deu aula de teologia sistemática para vocês, provavelmente o professor Tiago, mas ele deve ter falado sobre um ponto do calvinismo chamado perseverança dos santos, tá bom? E a perseverança dos santos, ela basicamente está sustentada na palavra de que Deus, tá? Ele nos sustenta e ele trabalha também para a nossa santificação, para a preservação da nossa fé. Contudo, o autor aos Hebreus está se dirigindo a pessoas que eram convertidas ao cristianismo e que apostataram da fé. A questão que se coloca na perseverança dos santos não é que se é possível ou não se desviar, mas uma vez desviado, será que é possível voltar? O que o calvinismo vai dizer é que não é possível, tá? O que outras correntes teológicas, como o arminianismo, vai dizer que é possível voltar. Então, sobre ser possível voltar depois de desviar, é uma questão. Será que Deus ele recebe novamente um apóstata, né, arrependido? Será que é possível que um apóstata se arrependa? Eu acho que eu pedir isso para vocês como um trabalho, hein? Ou fazer um debate aí online. Então, quem sabe a gente amadurece essa ideia. Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui é que um dos grandes assuntos, e talvez assim, um dos assuntos mais pesados e chocantes e importante que o autor da carta aos Hebreus vai tratar é a respeito da apostasia, de como que é possível que alguém que passou por toda essa grade aqui de situações, né, conversão, iluminação, dons espirituais, palavra de Deus, e mesmo assim o camarada consegue abandonar a fé, consegue retroceder. Então esse é o problema, é isso que ele quer evitar, é isso que ele está trabalhando com todas as forças para que não aconteça. Irmãos, exatamente como o autor aos Hebreus, eu não quero pregar aqui para vocês não, tá? A ideia é dar uma aula sobre o texto. Mas eu vejo que é dever nosso cuidar para que ninguém ao nosso lado, independente das lutas, independente das circunstâncias, percam a fé em Jesus Cristo, tá bom? Então a gente precisa agir como esse autor para impedir que a apostasia aconteça ao nosso redor, tá? Cuidando uns dos outros, ajudando ou cooperando para a manutenção da fé uns dos outros. Amém? Então vamos lá. Outro ponto aqui que o autor aos Hebreus vai tratar, particularmente no capítulo 12, versículo 12 e 13, é a respeito do desânimo. Versículos 12 e 13. Portanto, firmai as mãos cansadas e os joelhos vacilantes, endireitai os caminhos para os vossos pés, para que o manco não se desvie, mas pelo contrário, seja curado. Procurai viver em paz com todos e em santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Então ele está trabalhando aqui contra o desânimo, tá legal? Para que as lutas que acontecem na vida não sejam suficientes para deixar você desanimado, né?
Irmãos, a salvação ela vem para a gente com um pacote, né? E esse pacote ele inclui alegria, né? E uma alegria assim que excede todo entendimento. Tem um texto interessante no livro de Atos, ali no capítulo 5, no final dele, depois que os apóstolos passam, né, por aquela situação ali no Sinédrio, né? Vem Gamaliel, dá uma palavra, né? Se isso aí for de Deus, vai prosperar, se não for, vai acabar, enfim. Eles, assim, é como um sinal de alerta, ó, não prega sobre Jesus, o que fizeram? Deram várias chicotadas neles, né? Então fala o seguinte, olha, não pronuncie o nome de Jesus, não pregue Jesus, etc. Esse aqui é o recado que a gente está dando para você não se esquecer, toma-lhe chicotada. Você vê, eles acabaram de ser açoitados. Qual é o sentimento que eles saem daqueles açoites? Eles saem felizes, alegres e regozijantes. Ainda mais, eles assim ficaram felizes porque assim, caramba, a gente está sendo digno de apanhar por causa do nome de Jesus. Então veja que aquilo que o mundo tentou causar, que foi sofrimento, que foi dor, foi completamente inócuo, não teve sentido nenhum, não atingiu o objetivo, porque sofrer por causa de Cristo se traduzia em alegria para aqueles irmãos. Então veja que a gente hoje está deixando algumas situações adversas trabalhar na nossa alegria, sendo que o fato de sermos salvos por Jesus Cristo deveria ser o maior motivo da nossa alegria. E uma vez que eu estou garantido por Deus, né, na salvação, eu não tenho motivo nenhum para me desanimar. É óbvio que existem situações assim que acontecem com parente, que acontecem com amigo, né, que são situações desagradáveis, e isso vai nos deixar ali momentaneamente com um aspecto um pouco mais abalado, abatido, mas isso não deve ser o reflexo da nossa alma, irmãos. Esse é o ponto. As dificuldades, elas são factuais, mas elas não devem abalar a nossa alma, o nosso espírito, tá? Porque quem está seguro em Deus não pode ter uma fé vacilante, tá? Hebreus, inclusive, que vai tratar de fé, vai dizer que fé é firmeza, tá? Fé é a certeza das coisas que nós não vemos, né? E a firmeza... Cadê? Perdão que eu já estou citando o texto errado, estou ficando até meio maluco já. Aqui, ó, Hebreus 11, ó, fé é a garantia do que se espera e a prova do que não se vê. Está falando de certeza, de firmeza, de garantia, né? Então, isso é uma coisa que deve estar presente no nosso ser, tá bom? Terceiro aspecto aqui que ele vai trabalhar a respeito da não comunhão. Isso aqui é tenso, isso aqui é terrível. Veja bem, capítulo 10, versículo 25. Olha só, capítulo 10, versículo 25 da carta aos Hebreus. Não abandonemos a prática de nos reunir, como é costume de alguns, mas, pelo contrário, animemos-nos uns aos outros, quanto mais vedes que o dia se aproxima. Então, aqui, irmãos, está falando a respeito dessa troca, do ânimo comunitário, onde um trabalha o ânimo do outro. A comunhão, ela tem esse viés, ela tem essa tentativa de trabalhar na nossa alegria comunitária, né? Onde a gente se alegra com os que se alegram, a gente chora com os que choram, a gente doa os nossos ombros para que alguém triste venha chorar, venha ali falar das suas tristezas, das suas angústias, e a mesma coisa, sem dúvida nenhuma, a gente vai ter disponível o ombro de alguém, se acontecer a situação da gente ficar triste por aquilo que quer que seja, tá bom? Tem a carta que Paulo escreve aos Efésios, ele vai dizer, animem-se uns aos outros com salmos e hinos, né? Tiago, ele vai dizer, confessai vossos pecados uns aos outros para que vocês sejam curados. Então, assim, é coinonia, é fraternidade, é comunhão. Irmãos, como faz falta, né, nesse momento de pandemia, a gente não ter a igreja para congregar. A gente pode cultuar em casa? Evidentemente, a gente tem as nossas famílias, né? A gente pode cantar louvores a Deus, a gente pode orar junto, a gente pode ler um texto da palavra de Deus,
Se dentro da casa de algum dos irmãos alguém tem ali um pouco mais de desenvoltura, de habilidade para pregar, você pode dividir a palavra de Deus. Isso é animar uns aos outros. Mas como faz falta a gente estar na casa de Deus, né, com os crentes reunidos, para que a gente possa de fato nos alegrarmos juntos no Senhor. Aqui, quando o autor escreve aos Hebreus, ele está falando que chegou a um ponto das pessoas perderem essa prática, né, de congregarem, de comungarem, de estarem juntos. Tá? Isso é muito importante, irmãos, para o fortalecimento da nossa fé. É o nosso testemunho fortalecendo a fé de alguém e o testemunho de alguém fortalecendo também a nossa fé. Tá bom? Vamos lá. Quais são os argumentos que o autor da carta aos Hebreus ele vai usar para poder falar a respeito, né, para poder fortalecer a fé dos irmãos? São dois argumentos basicamente. O primeiro deles é sobre o testemunho dos heróis da fé. Tá? Primeiro, não em grau de importância, tá bom? É apenas didática minha aqui. Então, quando você pega o texto de Hebreus 11, ali o que está descrito é a galeria dos heróis da fé, né? Sem fé é impossível agradar a Deus, está lá no versículo 6, ele vai falar de Noé, vai falar de Abraão, vai falar, né, dos patriarcas, vai falar, vai falar de José, vai falar de Moisés, né? E tantos outros aqui vão ser citados, Gideão, Davi, Samuel. Então, ele quer usar os testemunhos de pessoas que são relevantes na história dos hebreus, na história ali do povo de Israel, porque eles entendem que o testemunho dessas pessoas revigora a nossa fé. Lembra aquele texto de Lamentações, né? Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. O que o autor aos Hebreus está fazendo é isso, revigorando a memória, tá, de uma história que eles já conhecem, que eles já têm contato e que creem, né, para que isso possa renovar a fé deles. Então, irmãos, os testemunhos desse povo, da Bíblia Sagrada, para nós é muito importante. Mas para nós também é importante a gente olhar para o testemunho dos pais da igreja, dos mártires, né, dos reformadores, de tantas pessoas assim que sofreram, né, missionários que foram que sofreram no campo missionário, tanto em período mais remoto quanto mais recentemente, né? A gente tem testemunhos maravilhosos, Jim Elliot, por exemplo, né, foi morto tentando evangelizar índios no Equador, mas assim a sua missão teve muito êxito, mesmo que ele tivesse entregado a própria vida dele por essa missão. Então, assim, são testemunhos de sofrimento, mas que, sabe, de alguma maneira quase que contraditória, embora exista sofrimento no testemunho, existe uma glória, né, acontecendo ali por detrás. Então, assim, o que o autor aos Hebreus está fazendo isso é revigorando a fé dessas pessoas através do testemunho de homens e mulheres do passado, tá bom? E o grande argumento que o autor aos Hebreus vai usar aqui nessa carta, para a gente finalizar a aula de hoje, é falar do testemunho de Cristo. Olha só que legal, capítulo 4, versículos 15 a 16. Diz o seguinte: porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, mas alguém que a nossa semelhança foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado. Portanto, aproximemo-nos com confiança do trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontremos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Tá? Irmãos, eu falei do... Não, 15 e 16, né? Enfim. Mas leia também o 14 aqui, para poder complementar aqui o argumento, tá? Olha só, nós não temos um sumo sacerdote que não se compadeça das nossas fraquezas, mas aquele que a nossa semelhança foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado. Aqui o autor aos Hebreus está dizendo que o nosso sumo sacerdote, que é Jesus, ele, de igual modo, quando ele esteve nesse mundo, né, em forma humana, ele também teve os seus momentos de angústia, tá? Ele, ou seja, assim, o que o autor dos Hebreus está tratando é que até o próprio Jesus não foi privado de momentos de dificuldade.
Diferente de nós que pecamos, Jesus Cristo ele não peca. Ou seja, mas ele sofreu as mesmas tentações, ele sofreu as mesmas dificuldades e conseguiu vencer todas elas. Ou seja, Jesus Cristo também foi, de alguma maneira, ele passou por situações de sofrimento para nos mostrar que com ele nós também conseguimos vencer. Então veja bem que o testemunho humano, né, dos heróis da fé é muito válido, mas muito mais válido ainda é o testemunho de Cristo, porque é ele que sustenta a nossa fé. Então, se nós temos o exemplo de homens que miraram em Jesus, mesmo sem ter conhecido Jesus Cristo, porque Jesus não havia nascido, quanto mais nós que já conhecemos a história do Salvador das nossas almas. Porque a gente sabe que ele veio, que ele passou por esse mundo em forma humana, que ele teve dificuldades, foi experimentado em vários sofrimentos e mesmo assim ele conseguiu cumprir com êxito a sua missão. Então, irmãos, essa é a ideia, tá bom? É nisso que nós devemos nos pegar para que a nossa fé também seja sustentada e que a gente possa ser fortalecido em momentos de desânimo, tá bom? Então, hoje nós encerramos aqui a respeito de data, local, gênero e intenção da carta. Então, eu ainda prometo para vocês, ainda vou fazer mais um vídeo, o último sobre a carta aos Hebreus, onde a gente ainda vai falar sobre a mensagem, tá bom? Irmãos, isso aqui por enquanto tem sido só um aperitivo, tá bom? 30 minutos no vídeo anterior, 45 minutos nesse vídeo agora, e eu espero que a vida de vocês seja ricamente abençoada por Deus através da leitura desse texto. Façam os exercícios, entrem em contato comigo. E eu quero dizer também que não faz mal nenhum vocês comentarem aqui no YouTube, se inscrever no canal e dar um link nesse vídeo aqui, dar um like nesse vídeo, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês, fiquem com Deus, paz.